porque você andou tanto tempo na escuridão como esse cego, mas agora então vem uma claridade e vai vir mais ainda uma claridade se você confiar no processo de cura que o Senhor tem para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses. Viva de Coriésio, Per Cor Maria. Nesse dia 19 de fevereiro, nesta quarta-feira, aqui da nossa sexta semana do nosso tempo comum. Nós vamos continuar então aqui a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8º, e hoje aqui os versículos de 22 a 26. É pequenininho, não é muito grande, mas os versículos de 22 a 26 falam sobre o cego. O cego que chegou perto de Jesus e pediu então ali para ser curado. E Jesus então faz ali como se fosse um ritual muito interessante, né? Tomando o cego pela mão, conduziu fora da aldeia, pôs-lhe a saliva nos olhos e impondo-lhe as suas mãos, perguntou-lhe: "Vês alguma coisa?" E ele levantou os olhos e disse: não vejo nada, vejo os homens que parecem árvores que andam. E depois então Jesus impôs novamente as mãos sobre os olhos e começou a ver de uma forma muito clara. E depois então ele ficou curado. Interessante aqui nós notarmos que, de fato, Jesus ele fez aqui um ritual muito interessante, passo a passo, de uma cura. E ele faz isso também conosco, e já fez isso conosco, mas de uma forma mais abrangente, segundo a teologia, segundo aquilo que ele fez na nossa vida. Então São Beda diz o seguinte aqui: cuspindo nos olhos do cego, impôs-lhes as mãos para que veja, pois enxugou a cegueira do gênero humano pelos dons invisíveis e pelo mistério da humanidade assumida. Quando Jesus assumiu a nossa humanidade, quando ele, na encarnação, no seio da Virgem Maria, no et verbum carum factum est, quando ele entrou, ele já aqui enxugou a cegueira do gênero humano. Nós estávamos cegos, nós não estávamos vendo o paraíso, nós não estávamos entendendo absolutamente nada que nós estamos fazendo nesse mundo. Jesus veio, tirou aqui a cegueira dos nossos olhos, a gente começa a enxergar a nossa missão neste mundo, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. A saliva que tem origem na cabeça do homem designa também a graça do Espírito Santo. Então a saliva aqui, né? Ele saliva nos olhos, o Espírito Santo faz a gente enxergar as coisas melhor. Então aqui o significado é de fato o Espírito Santo. Mas aquele que podia curar o homem inteiro com uma só palavra, curou aos poucos, para mostrar a grandeza da cegueira humana, que não pode retornar à luz, senão dificilmente e como que por etapas, indica-nos sua graça, pela qual favorece cada aumento na perfeição. Olha que legal, porque quando Jesus pergunta para ele: você está enxergando? Aí ele fala: não, eu estou enxergando os homens como se fossem árvores. Isso daqui é uma etapa de crescimento espiritual. Quanto mais você cresce na perfeição, as coisas vão ficando mais claras. E não é só na questão espiritual, é na questão de tudo. Quanto mais você vai crescendo, maturidade na vida sentimental, maturidade na vida emocional, maturidade na vida profissional, maturidade na sua espiritualidade, na tua vida, na intimidade, na tua vida interior com Deus, você vai assim, passo a passo, e você vai começando a enxergar melhor. Lógico, você não vai enxergar perfeitamente de uma só vez todas as coisas. Não é aqui um passe de mágicas que você reza, você começa então a amar a Cristo e aí então está tudo resolvido na tua vida, tu começas a enxergar todas as coisas de uma forma bem clara. Não, é um passo, é um caminho. Pois quem quer que tenha ficado imerso por tão longo tempo na escuridão,
a ponto de não saber discernir entre o bom e o mal, vê os homens caminhando como se fossem árvores, pois vê as ações da multidão sem a luz do discernimento. Perfeito. Podemos pegar esse texto aqui de São Beda hoje, trazer para a nossa sociedade, trazer para a nossa vida. Você, nós ficamos imersos numa escuridão, sei lá, anos e anos. E aí então a gente se converte, a gente se encontra com o nosso Senhor Jesus Cristo, a gente tem o nosso primeiro encontro. A gente recupera o amor para com Cristo, a gente começa a entender coisas que antes do nosso nascimento e depois da nossa morte. E aí então você vê claramente que você começa a discernir, mas você não tem uma clareza do discernimento. Por quê? O discernimento é como se fosse uma luz, então você vê ações da multidão e aí começam os conflitos. Mas nisso tudo você tem que confiar muito no Senhor e confiar no processo. Confiar no processo às vezes é complicado, mas você tem que confiar no processo. O processo de você chegar a ter uma visão, de enxergar as coisas como Jesus enxerga. E é difícil? É difícil. Às vezes você vê as ações da multidão e você não consegue ter um discernimento diante certo, mal, bom, ruim, porque você andou tanto tempo na escuridão como esse cego, mas agora então vem uma claridade e vai vir mais ainda uma claridade se você confiar no processo de cura que o Senhor tem para você. Explícito aqui no Evangelho dessa quarta-feira. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.